Por que, pastor, você quer falar de lealdade? Porque lealdade é a base de todo o nosso trabalho. Podemos descer aqui da microfonia? Não. Lealdade é o que sustenta qualquer coisa, tanto na vida da igreja quanto fora. É a lealdade. Se não há lealdade no trabalho, o trabalho não prospera. Então, há necessidade de você, como empregado, ser leal ao seu empregador. Há necessidade do empregador ser leal a você. Há necessidade dele ser leal até ao cliente que ele tem. Empregadores ou empresários, empreendedores que são leais aos seus clientes, prosperam. E os clientes respondem a esse empreendedor de que maneira? Com lealdade. Qual que é o maior sonho, né, de um lojista, de um vendedor? É ter um cliente leal, fiel a ele. Entende? Um cliente que sempre volta. Quer dizer, esse é o sonho de todo empreendimento. Isso é conquistado. Então, todas as vezes que a lealdade se manifesta, há a bênção de Deus envolvida. Ok? Eu poderia falar de lealdade, como já fiz outras vezes, a partir do entendimento da graça de Deus. Mas hoje eu não vou me deter, eu quero falar simplesmente do princípio, rapidamente com você. E eu quero que você entenda que essa obra não vai ser edificada se não houver lealdade, sua e minha. Nós todos somos leais ao Senhor, então não vou questionar isso. A lealdade que eu vou falar hoje é a lealdade uns aos outros. É a lealdade que vai garantir essa obra avançar. É preciso que eu seja leal aos pastores que andam comigo, à liderança que anda comigo e aos irmãos. Mas também os irmãos precisam desenvolver lealdade. Mas nós vivemos num tempo onde lealdade tornou-se sinônimo talvez de fraqueza. É melhor você, na cabeça de alguns, inclusive, eles pensam que lealdade é um tipo de prisão, então é melhor ser livre, não estar preso a ninguém. Entende? Imaginam que isso vai trazer lucro, benefício. Não vai. Você é abençoado quando você é leal. Quando há lealdade a você. Casamentos são bons quando há lealdade. Não é verdade? Um homem leal à sua esposa, uma mulher leal ao seu marido, produz uma família sólida. Mas deixa a deslealdade entrar por um momento e você vai ver rachaduras aparecendo. A felicidade se vai, a paz acaba, porque onde não há lealdade, o favor cessa. Não há favor. O favor não acontece, a graça não flui. Tem certas coisas que fazem a graça aumentar. Há outras atitudes que restringem a manifestação da graça de Deus. Quantos querem mais graça na sua vida? Pois Deus te abençoa com favor quando você é leal. Eu vou te mostrar na Bíblia exemplos de homens que foram leais e em situações que talvez muitos de nós nem entenderíamos, mas foram leais assim mesmo. Mas para que haja lealdade, você tem que entender alguns pontos. Alguns princípios têm que ficar claros para você. Lealdade não é algo que você tem em troca de nada. Você entende o que eu estou dizendo? Você tem alguma loja que você é fiel a essa loja? E você compra lá porque você gosta do produto, você gosta dos profissionais, então você é fiel, você vai lá. Quantos tem uma loja que você faz assim? Todos nós temos. Mas se você fez isso porque você escolheu aleatoriamente? Não, isso foi resultado de alguma coisa. Por que você só corta cabelo naquele cabeleireiro? Você tem um cabeleireiro que você é leal e fiel? Aleluia, muito bem. Mas por que você se tornou leal a esse cabeleireiro? Tem uma razão, tem um motivo, entende? Quer dizer, ele demonstrou a você, ele correspondeu a você em algo, e você então o recompensou com a sua lealdade. Então a mesma coisa acontece na vida da igreja. Você não vai ser leal ao pastor e leal à igreja, à sua visão, do nada. Isso acontece com bases. Você precisa ter essas bases sólidas definidas na sua vida. Quantos querem saber quais são hoje? Amém. Primeira base, passa por gentileza, pastor Marcos. Está me ouvindo? Aleluia. Aleluia. Onde é que ele está? Dá para passar daí? Daí você consegue passar. Então eu consigo também, mãe. Apertar uma tecla, você não conseguiria entender? Puxa vida. Aleluia, aleluia. Tá bom. Muito bem. É só um quebra-gelo. Eu falei para ele, você fica escondidinho ali. Brincadeira. Lealdade requer completa persuasão. Presta atenção.
Lealdade requer completa persuasão. Você não pode ser leal a algo ou alguém se você não foi ainda convencido, isso no seu coração, de que aquela obra é de Deus, de que de fato o que eles estão fazendo é do Senhor. Então, a lealdade requer que você seja persuadido. Mas sabe o que acontece? Existe uma coisa que eu chamo, passe por favor, chama rumores. Se você conseguir passar quando eu apontar o dedo, melhor ainda. Vamos ver se você consegue, é um teste, vai ter que prestar atenção. Existe algo chamado de rumores. Sempre vai ter rumores a respeito da sua liderança. Você vai definir se você crê ou não nos rumores, porque isso é que vai definir a sua lealdade. Entende o que eu estou dizendo? Porque muitas pessoas ficam na igreja, mas eles ficam sempre pensando, será que o pastor Aloysio é isso? Eu já ouvi falar coisas dele. Já me disseram isso e isso do pastor Aloysio. Me disseram, inclusive, que ele prega graça, mas na verdade é um líder da lei. Me disseram, inclusive, que ele é muito incoerente, porque ele fala de graça, 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 mas lá, inclusive, pastor divorciado, não tem pastor divorciado. Por que será que ele rejeita os divorciados? Já ouviram isso? Rumores. Tem rumores. Você vai ouvir a meu respeito. Há rumores, você vai ouvir a respeito do pastor Paulo, pastor Márcio. Você vai ouvir rumores. Você vai ter que definir no seu coração, vou acreditar ou não. Porque tem um ditado que diz que onde tem fumaça, sempre tem. E as pessoas acreditam nisso. E elas acham que está na Bíblia esse versículo. Onde tem fumaça, tem fogo. E elas falam com convicção. Entendeu? Como se fosse a verdade absoluta. Mas será que é verdade? Todas as vezes que tem rumores, tem verdade por detrás? A Bíblia fala que teve rumores a respeito de Jesus. Não teve rumores a respeito de Jesus? O que diziam a respeito dele? E ali passaram a acusá-lo dizendo, encontramos este homem pervertendo a nossa nação. Jesus estava fazendo isso, irmãos? Pervertendo a nação? Mas quem, presta atenção, alguém que acabou de chegar de Roma, ele estava em Roma, vivendo em Roma, ele acabou de chegar em Jerusalém, e ele vê Jesus agora no tribunal, sendo julgado, e aí levanta o testemunho e fala, esse homem estava pervertendo a nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando que ele é o Cristo, o Rei. Aí você chegou de Roma, você não está sabendo direito, mas o que esse cara está falando? Ah, meu Deus, é sempre aparecendo um louco aqui em Jerusalém. Olha aí, mais um pervertido, enlouquecido, querendo perverter a nação. Presta atenção, tinha rumores. Os rumores eram verdadeiros? Não. É fake. Fake. Fake news. Então presta atenção, sempre vai ter rumores, você vai ter que definir. Será que é verdade o que estão dizendo? Será que é verdade isso que estão falando? Ah, eu ouvi dizer a respeito da videira, que a videira é uma seita. Tem rumores, você vai ter que definir. Se você não definir, você não consegue ser leal. Você tem que definir. Enquanto você não define, você fica, na verdade, em cima do muro, esperando para ver o que acontece. Ah, eu gosto de vir aqui, eu gosto do culto, os irmãos são agradáveis, eu gosto do pastor, mas, eu não sei, tem algumas coisas que eu também não compreendo. Sabe o que mais vai acontecer? Você não vai ter disposição de defender pastor Aloysio. Quando alguém está falando mal de mim, você se cala. Sabe por que você se cala? Eu não sei se é verdade. Entendeu o que eu estou dizendo? Você não está persuadido a meu respeito, aí você encontrou no caminho alguém falando mal de mim, você não vai querer me defender. Entende? Mas quem é leal, defende. Quem é leal, defende. Se você inventar de falar mal da minha mulher, você vai ter problema comigo. Entendeu? Não importa o que você está falando, eu sou leal a ela. Você está errado. Ah, sua mulher é isso, não quero saber, você está errado. Mas você nem ouviu, nem preciso, já sei que está errado. Ah, mas você está sendo imparcial. Exatamente, estou do lado dela. Eu estou do lado dela, decidi, estou persuadido. E vai ser assim sempre. Entendeu? Se ela estiver errada, nós vamos cruzar os bigodes depois e resolver. Entendeu? Mas eu sou do lado dela. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Amém. Mas se você também acha que a sua mulher talvez seja aquilo tudo que estão dizendo, alguém chega e fala, sua mulher, ela é muito mandona. Aí você fica calado, fala, não vou falar nada porque... Entendeu? Aí sua mulher fica sabendo que você ficou calado. Como é que é o seu nome, irmão? Alberto. Aí a sua esposa, a Virgulina? Verônica.
Verônica. Juro que eu entendi virgulina, meu Deus do céu. Me perdoe. Aí a Verônica fica sabendo, Alberto, que alguém disse para você que ela é mandona e você não falou nada. O que ela vai dizer em casa? Vou te mostrar quem é mandona hoje. Hoje você vai descobrir quem é mandona aqui. E ela vai fazer isso com razão, porque ele foi desleal. Presta atenção, e um marido que continua nesse caminho vai arrumar outra mulher. Vai chegar ao ponto que ele vai dizer, por que eu vou continuar com essa mulher? Eu vou procurar outra. A deslealdade vai produzir rompimento na relação. Só a relação genuína, onde há lealdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, falaram de Jesus, mas não era verdade, não é? E havia também, o povo falaram que ele era enganador, e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões, e uns diziam, ele é bom, e outros, não, ele engana o povo. Então, tem um pessoal que fala, não, ele é legal, é homem de Deus, a palavra de Deus, o que ele prega é maravilhoso. Outro vai dizer que nada, esse cara está afim de ganhar dinheiro, esse é enganador do povo, olha aí, só fala de dinheiro, prosperidade. O negócio dessa igreja aqui é tirar dinheiro da carteira de velhinhos desavisados. Você vai encontrar pessoas dizendo isso. Se você olhar na internet, vai aparecer lugares lá falando a meu respeito. Alguns dizem que eu roubo, alguns dizem que eu estou atrás do dinheiro do povo, entende? Outros dizem que eu ensino a heresia. Se você procurar, você vai ouvir pessoas dizendo isso. Talvez você vai encontrar pessoas que até falam isso. Lá em Goiânia tem gente que fala a meu respeito. Você vai ter que definir se esses rumores são verdadeiros ou não. Você vai ouvir a respeito do seu pastor aqui. Pessoas vão falar a respeito do seu pastor, entende? E aí você vai ter que definir a sua lealdade. Mas só há lealdade se você estiver persuadido no coração. Eu acredito no meu pastor. Mas, pastor Aloysio, e se eu confiar nele, ele me trair? Você sabe, só há traição genuína para quem confia. Porque quem já estava o tempo inteiro desconfiado, quando o outro faz, ele diz o quê? Sabia, acha que me engana? Sabia o tempo inteiro. Essa pessoa foi traída? Não, traído é aquele que tem um coração partido. Fala, eu acreditei o tempo todo. Olha o que fizeram. Ah, pastor, mas eu não quero passar por isso. Então vai para o céu. Lá no céu, você não corre o risco. Aqui há riscos. Por isso você faz escolhas. Entende? Agora, claro que as suas escolhas não podem ser feitas de maneira também intempestiva. Olha quanto tempo o cabeleireiro está no mercado. Antes de confiar as suas madeixas na mão dele. Olha quanto tempo o pastor está no ministério, antes de você também vamos dizer, se colocar para receber através dele. Entende o que eu estou dizendo? Então é claro que você não vai fazer de qualquer maneira, mas é preciso estar no ministério, estar numa igreja, em qualquer organização, persuadido. Se você não acredita no produto que você vende, larga. Você não vai ser um bom vendedor, porque você não vai ser leal àquilo que você vende. Se você vai vender algo, esteja persuadido que o que você vende é bom. Não que não haja outros melhores. Você é honesto para dizer, tem outros melhores e até mais caros. Mas o que eu vendo é bom. Ele tem um preço honesto. Entende? Vendedores assim, vendem. Porque são leais. Eles estão persuadidos da qualidade do que estão vendendo. Outros não. Outros não estão persuadidos, não estão seguros para falar. Eles vendem, mas são inseguros. No final eles nem vendem. Eles falam, compra aí para ajudar. É o pior tipo de vendedor. Eu sempre falo, para ajudar eu dou oferta. Agora eu só compro o que vai me ajudar. Sempre digo isso para eles. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Paulo também, as pessoas falavam a respeito dele. Lá em Atos 24:5 diz, porque tendo nós verificado que este homem é uma peste. Olha o que falava de Paulo. É legal a Bíblia, porque ela fala a verdade do que era. Nós verificamos e ouvimos, e fomos conversar com o vizinho, falamos com a sogra, e é verdade. É uma peste esse cara. É isso que diziam de Paulo, o apóstolo, que você lê, e quando lê, você fala, é palavra de Deus. Esse cara é uma peste, promove sedições são rebeliões. Ele promove rebelião entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita da videira. E também tentou profanar o templo. Esse cara é um perigo, é uma peste. Então presta atenção, Timóteo andava com Paulo. Timóteo precisava definir se ia acreditar nisso ou não. Se isso é verdade ou não. Entende? Se ele não define,
ele não consegue caminhar com lealdade. Porque ele está o tempo inteiro indo, ele não vai completamente. Ele não se envolve completamente, porque ele não está persuadido. Esse é o motivo pelo qual muitos irmãos, eles não querem se envolver na liderança de uma célula, eles não querem se envolver na liderança de um trabalho qualquer na igreja, porque não estão persuadidos completamente ainda. E eu não culpo, você não tem que estar persuadido automaticamente, você só tem que saber hoje o seguinte, você vai ter que definir, em algum momento, eu acredito ou não nos rumores que estão dizendo? Eu acredito ou não no que estão falando? A respeito do meu pastor, a respeito da minha igreja. É isso mesmo? Porque se você não está persuadido, você não vai conseguir também manifestar lealdade. Amém? Aqueles que queriam trabalhar com Paulo tinham que definir. Timóteo, Silas, tinham que definir. Paulo é isso. E uma vez que você define, preste atenção, a lealdade flui espontaneamente. Porque a lealdade é fruto de persuasão, de convicção. Eu estou aqui, eu tenho certeza que estou edificando obra para Deus. Tenho certeza que essa visão é de Deus. Tenho certeza que essa mensagem que o pastor Luiz está pregando, o evangelho, é de fato o evangelho de Deus. Tenho certeza que é de Deus. Uma vez que você está persuadido, a lealdade vai fluir. Quantos estão me acompanhando? Vamos avançar. Sempre vai ter rumores a respeito da liderança. Porque líder é assim, está entendendo? Todo líder, pessoas têm opiniões a respeito dele. Todo líder. Se ele está à frente, não importa. Uns vão dizer que ele é de um jeito, outros dirão que é de outro. Você entende? Filhos têm opinião diferente a respeito do próprio pai e mãe. Entende? Uma coisa interessante, eu estava vendo o meu cunhado conversando com a minha esposa sobre o pai dele, meu sogro, quando eles eram pequenos. E é interessante que o meu cunhado falou, não, porque meu pai era muito duro, muito severo, e fez tanta coisa. E a minha esposa falou, mas que coisa, nunca percebi isso. Era o mesmo pai, eram irmãos, mas eles tinham percepções distintas. Então pessoas me ouvem e me acham antipático. Outros me ouvem e falam, não, ele é uma gracinha. Eu espero que seja a maioria esses. Entendeu? Tem gente que me ouve e fala, não vou com o jeito dele. E aí, a partir disso, ele vai tecendo ou vai acreditando em umas coisas e não em outras. Então, pessoas sempre vão falar da sua liderança. Isso é normal. Você que vai ter que definir, eu acredito nisso ou não? Eu estou com eles ou não? Hoje é um dia que o Senhor trouxe você aqui para isso. Para você ser persuadido no seu coração. Talvez a meu respeito, como líder hoje do ministério. Porque muita coisa tem sido dita. Entende? É preciso definir se esses rumores são verdadeiros ou não. Segundo princípio, sua lealdade deve ser sempre para com a mais alta autoridade. Numa organização sempre vai ter vários níveis de autoridade. Então, na nossa igreja, projeta por favor, na nossa igreja tem líderes de célula, né? Tem discipuladores. Então vamos começar com o líder de treinamento, né? Tem um líder auxiliar na célula, líder de treinamento, tem um líder da célula, tem um discipulador, no nosso caso em Goiânia tem um pastor de rede e depois tem um pastor de governo. E assim no pastor de governo tem um supervisor e depois o pastor presidente. Então toda organização tem uma hierarquia. Então muitas pessoas acreditam que, mas a videira, isso é um tipo de rumor que tem. A videira ensina que cada crente é um ministro, mas lá tem hierarquias. Veja, todo crente é um ministro, mas Deus estabelece ordem na sua casa. Não é possível que nós sejamos uma organização se não tiver um tipo de ordem. Ordem nos fala de ordenação. Então, por exemplo, a família. Na família, todos são iguais? Sim, todos são iguais. Mas todos têm a mesma autoridade? Não, não pode. Porque ele é o pai, ele está encarregado de proteger a família. Presta atenção. Ele só pode exercer a função de proteção se ele tiver autoridade. Se ele puder dizer, vai por aqui, não vai para lá, fecha aquela porta, abre essa. Se ele não puder dizer isso, ele não protege. Quem é que tem autoridade na sociedade? Mais autoridade? É a polícia. Por quê? Porque eles estão lá para nos proteger. Então você tem que obedecer sem questionar. Com polícia você não debate. A polícia chega e fala, aqui você não passa. Espera aí, eu quero saber por que eu não posso passar.
Me explica, por que essa estrada está interditada? O policial, ele vai te dar atenção. Entende? Quer dizer, ele vai exercer a autoridade dele, porque ele está lá para exercer o máximo de proteção possível. Tem um buraco lá, tem alguma coisa lá, e não pode passar com o carro porque é perigoso para você. Mas ele não vai te explicar isso, ele vai dizer só, não vai. É exatamente isso que pai e mãe faz com o filho. Por que eu não posso colocar o dedo na tomada? Você pode dar longas explicações dizendo, você sabe, tem um negócio chamado eletricidade. É composto de elétrons que estão correndo em grande velocidade. E se você colocar o dedo, vão correr para dentro de você. E você vai sentir um negócio. Você pode se delongar com a criança. Mas bons pais falam o quê? Não. Por quê? Não. Ah, mas essa casa ninguém me explica nada. Entende? Não. Para o pai poder proteger o filho, ele tem que ter autoridade. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, é uma coisa na casa de Deus. Então, não tem esse negócio de agora não tem autoridade, né? Então, não tem autoridade. Para que haja ordem, tem que haver autoridade. Mas quando os filhos crescem, a autoridade diminui. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, existe também na igreja níveis diferentes de autoridade. Quando a questão da lealdade for colocada em foco, a sua lealdade deve ser sempre para com a mais alta autoridade, não para com a autoridade imediata que você anda. Mas vamos ser francos, qual que é a postura dos irmãos? A sua lealdade, antes de tudo, é para comigo ou é para com o líder da sua célula? Ah, pastor Luiz está lá longe, nem me conhece, nem sabe da minha vida, né, Alberto? Esse líder aqui anda comigo, ele chora comigo, me ajudou no meu casamento, onde ele for eu vou. Ele acha que está sendo leal, mas com perdão da palavra, hein, Alberto? É tolice. Entende? Você deveria ser leal para com a autoridade mais alta. Por quê? Porque o rebelde acha que a autoridade mais alta se tornou autoridade porque ele é um mandão autoritário. Entendeu? Agora, aquela autoridade que ainda está no nível dele, ele considera que é a verdadeira autoridade. Mas é mentira. Você só chega nessa posição porque primeiro você foi um bom líder de célula, depois foi um bom discipulador, depois se tornou um bom pastor de rede, depois se tornou um bom pastor de igreja, depois se tornou um bom supervisor, e aí por fim você se tornou um pastor presidente. Então você não chegou aqui simplesmente dizendo, eu vou ser a partir de hoje. Funciona isso? Só porque alguém disse, a partir de hoje eu é que sou presidente, você vai segui-lo? Não, você segue uma história, entendeu? Mas aí você ignora toda a história e fica com o pastor lá que está na ponta. Vou seguir a esse. E acha que isso é lealdade. Não é. O nome disso é rebeldia. Rebeldia. Só é lealdade se for lealdade para com o seu pai. Está entendendo o que eu estou dizendo? Presta atenção. Seu pai falou. Você tem uma irmã mais nova, não tem? Como é o nome dela? A Radassa. O seu pai falou para vocês dois, não pode comer isso. Aí, a Radassa está lá, e o neto fala, Radassa, você pode comer. Você acha que a Radassa vai ouvir? Vai. E vai dizer o que para o pai depois? Ele deixou. Porque ela está ignorando a autoridade maior. Ela deveria dizer o quê? Não, meu pai falou, você não pode falar outra coisa. É isso que ela deveria dizer. Meu pai disse que não. Ah, nosso pai fica o dia inteiro na rua, eu é que sei, menina. Eu que estou cuidando de você aqui. Nosso pai está trabalhando o dia inteiro, nem está aqui. Então eu é que vou mandar. E essa é a postura que há em muitos lugares. Veja, se isso for acontecer todo o tempo, haverá ordem na casa de Deus? Não haverá caos. Será como no dia dos juízes, cada um faz o que bem entende. Então, é preciso que as pessoas entendam que, na verdade, a lealdade tem que ser para com a autoridade mais alta. Como estão acompanhando o que eu estou entendendo? Vamos continuar. Agora, vamos entender isso. A nossa lealdade é para com a autoridade mais alta. Quem é a autoridade mais alta? A autoridade mais alta é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Isso significa o quê? Significa que você só deve me seguir se eu estiver seguindo a Cristo. Você não deve me seguir para o buraco, para o inferno. Não. É só enquanto eu estou seguindo a Cristo. Porque no final das contas, nós seguimos todos a Cristo.
Então Paulo diz o quê? 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele está dizendo o seguinte: me imitem somente enquanto eu estiver imitando Cristo. Ok? Uma vez que eu estou imitando Cristo, continue me imitando. Mas se eu parar de imitar Cristo, parar de pregar a mensagem de Cristo e falar o que Cristo diz, então você também agora não me deve lealdade mais. Porque a sua lealdade tem que ser a autoridade superior. Quem é a autoridade superior? Cristo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então veja, não é que agora eu vou ter que me submeter ao presidente porque ele é presidente. Não, é porque Cristo é autoridade. Então eu vou me submeter porque ele está em linha com o que Cristo ensina. Amém? Avance, por favor. Então, eu tenho uma situação, vamos ler na Bíblia, não sei se eu coloquei esse versículo, acho que eu não coloquei. Lá em 2 Samuel 18, pegue aí a sua Bíblia. 2 Samuel 18, a palavra de Deus fala que Davi, o que Davi disse a respeito de Absalão? A Bíblia fala o seguinte, deu ordem o rei, 2 Samuel 18, verso 5. Não vou projetar, você vai ter que abrir a sua Bíblia, o seu celular ou iPad. Diz assim: deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. E quem ouviu? Todo o povo ouviu, quando o rei dava ordem a todos os capitães sobre Absalão. Todo mundo ouviu. Qual foi a ordem do rei? Tratem bem o menino, não façam mal para ele. A Bíblia fala no verso 9 que Absalão estava indo montado numa mula, e ele era muito cabeludo, o cabelo dele era muito grande, e ele passando debaixo de um carvalho, o cabelo dele se prendeu no galho, e ele não deu conta de tirar, e a mula foi andando, e ele ficou pendurado pelo cabelo. A cena parece engraçada, né? E aí um homem viu Absalão pendurado. Ele vai e conta para Joabe. Joabe era o general de Davi. Olha o verso 11. Então disse Joabe ao homem: você viu Absalão? Por que você não o feriu ali, derrubando por terra? E eu agora te daria 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que você me desse nas mãos 1000 moedas, não estenderia a mão contra o filho do rei, porque nós ouvimos o que o rei te deu ordem, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Esse homem recebeu o favor de Deus. E ele falou: não vou fazer, sabe por quê? O rei disse: não mate Absalão. A Bíblia fala que Joabe foi e matou. Ignorou a ordem do rei. Presta atenção, Joabe era general. Depois do rei, ele era a maior autoridade. Mas não era maior, o rei era maior. E aquele homem tinha ouvido uma ordem do rei: não faça isso. E o homem preferiu obedecer quem? Joabe ou Davi? Davi. Porque Davi era a autoridade maior. Entende? A obra de Deus só vai avançar se nós tivermos o mesmo espírito. Entendeu? Entendemos que temos que nos submeter à autoridade maior. Por quê? Porque a autoridade maior, ela está nessa posição porque ela conquistou pelo tempo, pela idade, pela experiência, pelo conhecimento, porque deu provas. O outro que tem autoridade menor está no processo ainda. Mas alguns acreditam que tem que ser leal àquela pessoa por algum tipo de sentimentalismo. Ele está comigo, né? O cara está aqui, perto de mim, tadinho. Eu vou seguir ele. Quem é que vai andar com ele, né? Se não for eu, tadinho. Bom, mas é tadinho, você está lidando com a sua vida. Está lidando com a sua vida. Então, é preciso que sejamos firmes na casa de Deus. Nós não fazemos baseado em sentimentos, emoções. Fazemos baseados em princípios. Palavra de Deus. Quantos dizem amém? Terceiro, uma pessoa leal não esconde informação. Isso aqui é uma questão interessante. Muitas pessoas acham que falar coisas para mim é fofoca. Então, elas sabem que tem algo acontecendo na célula. Vou dar um exemplo lá de Goiânia. Então, está acontecendo algo na célula diferente da orientação que nós demos. Algo que nós dissemos que não era para fazer, está acontecendo. Aí o irmão sabe que está acontecendo, mas ele não quer me contar. Porque ele teme o quê? Que se ele me contar, ele estará sendo o quê que ele pensa? Desleal. E é o contrário. É o contrário. Se ele esconde, aí que ele está sendo desleal. Presta atenção, você não pode sair contando as coisas para qualquer um. Mas tem alguém para quem você pode contar. Para essa pessoa não é fofoca.
Se você chega para mim, que sou o pastor da igreja, e diz, pastor, na minha célula, infelizmente, não está tendo hora para terminar a reunião. Isso não é fofoca. Isso não é falar mal do líder. Você me deu uma informação. Eu sou a pessoa que tem que ouvir, porque eu é que posso corrigir o problema. Então, isso não é deslealdade, isso mostra a sua lealdade. Você vai ganhar favor por causa disso. Você vai ganhar mais graça por causa disso, porque você está sendo leal. Mas aí alguns irmãos falam, não posso falar, porque se eu falar, o pastor Luiz vai falar com o líder. E o líder vai saber que foi eu que falei, ele vai achar que eu não gosto dele. E ele vai me perseguir aqui na célula. Aí eu vou ter que mudar de célula. E aí você acha que a deslealdade vai te salvar de tudo isso. Não vai. Em algum momento tudo isso vai acontecer. E você vai dizer, puxa, eu devia ter naquela época feito a coisa certa. Entende? A obra de Deus só pode avançar se nós tivermos informação. Eu não estou em todo lugar. Como é que eu posso corrigir problemas se eu não souber dos problemas? Agora, quem é que me conta os problemas? As ovelhas. As ovelhas. Então, preste atenção. Às vezes acontece na igreja de um líder, ou um discipulador, ou um pastor de rede, falar para o irmão o quê? Você não pode conversar com o pastor Luiz sem antes falar comigo. Isso acontece. Qualquer coisa, primeiro você fala comigo, irmão. Deixa que eu falo com o pastor Aloísio. Isso é sinal de deslealdade. Ele está impedindo que a ovelha se comunique comigo. Entende? Isso é deslealdade. Então, lá em Goiânia, qualquer pastor discipulador sabe disso. Se ele disser para uma ovelha que ela não pode conversar comigo, ele está fora. Não pode ficar. Alguém vai dizer, pastor, mas está sendo duro demais. Não, não é duro demais. É porque se ele quer impedir as ovelhas de se comunicar comigo, então isso significa que ele acha que aquelas ovelhas pertencem a ele. Em algum momento ele vai querer tomá-las para si. Esse é um fato. E eu estou aqui para guardar o rebanho. Entende? Agora, eu não preciso de fazer isso. Sabe por quê? Porque eles são advertidos desde o começo. Eles sabem desde o começo. Falo, isso é deslealdade, irmão. Não ande nesse caminho. Não é? Mas é muito comum em igrejas nossas que eu tenho visitado isso acontecer. Então, o líder da célula ou o discipulador proíbe o líder de falar com o pastor. Quando tiver algo para falar, fale aqui. Não vai lá fofocar para o pastor. Mas com o pastor, nunca é fofoca. Quando você entende o que eu estou dizendo? Os irmãos estão tão caladinhos hoje. Se eu estiver falando alguma coisa inconveniente, bom, se eu estiver falando, fazer o quê, né? Que o Senhor nos ajude. Então, se uma pessoa sabe de algo e não avisa, ela é desleal. Avance, por favor. A Bíblia fala que Paulo, continue. Paulo, ele só podia corrigir as coisas porque irmãos falavam para eles. Na carta aos Coríntios, a Bíblia fala que os irmãos da casa de Estéfanas é que falaram para Paulo o que estava acontecendo. Então, tudo aquilo que você lê, Paulo falando para os coríntios, Paulo não viu. Paulo ouviu informações. Alguém leal falou para ele. E ele pôde corrigir o problema. E chegou para você hoje como exemplo. Não é? Então, olha o que a Bíblia diz. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Clói, de que há contendas entre vós. Depois ele diz, no capítulo 5, verso 1, geralmente se ouve que há que há entre vós imoralidade. Agora imagina, as cartas de Paulo eram lidas na frente da congregação. Ok? Era assim que acontecia. Quando ele escrevia, eles liam na frente da carta. Agora imagina, Paulo dizendo, irmãos, fui informado pelos irmãos lá da casa do Clói, que está acontecendo isso com vocês. O que o povo já ia olhar para o Clói? Miserável. Fofoqueiro, linguarudo, miserável. O que você tinha que conversar com Paulo? Por que você não falou conosco? Foi direto no apóstolo. Não é isso que alguns talvez fizessem? No entanto, a Bíblia não faz menção disso e provavelmente não deve ter acontecido. E Paulo elogiou. Esse cidadão é leal. Ele tem encargo pela igreja. Ele foi conversar com a pessoa certa. Ele não foi conversar com o pastor de outra igreja. Ele não foi conversar com o Benzinho em casa. Ele conversou com o pastor. Sim, sempre tem um Benzinho, né? Benzinho, você não sabe o que fizeram hoje. Fala, amor. Entende? Conversar com o Benzinho sem antes falar com o pastor é fofoca. Porque o Benzinho tem um WhatsApp. E vai contar para alguém. Entende? Então presta atenção. Se você quer a bênção de Deus sobre esse ministério, nós precisamos de criar uma cultura de lealdade entre nós. Cultura de lealdade. Isso traz consistência. Isso traz firmeza. Presta atenção, é isso que nos permitiu chegar até aqui.
Porque nós temos uma porção de irmãos leais entre nós. E não são poucos, aleluia por eles, não são poucos. Nesses anos todos temos conseguido edificar. Em Goiânia nós somos uma igreja que tem 30 mil membros, estamos construindo o nosso 10º prédio, 30 mil membros. Como é possível essa quantidade tão grande de irmãos? Nós somos mais de 4 mil células, contando as células de criança. Como é possível tantos líderes envolvidos? Porque existe lealdade, eles estão persuadidos a nosso respeito, estão persuadidos a respeito da visão, persuadidos a respeito da mensagem, estão persuadidos e decidiram caminhar em lealdade. E não é que não falte gente desleal, tem. Agora mesmo, no mês passado, teve um pastor que saiu e levou consigo um grupo de irmãos, não sei quantos, talvez uns 40, 50, saiu, levou consigo, né? E a postura dele foi essa: não, eu já estou ficando velho, vocês não morrem. Eu preciso ter meu ministério. Quando é que eu vou ter um ministério aqui? Eu estou traduzindo, ele não falou nesses termos não. Entendeu? Mas é mais ou menos isso. Eu já estou com tantos anos, e aí você não larga o osso, e eu quero. Então, já que é assim, me dá a minha parte na herança que eu vou embora. Não é isso que alguém disse na Bíblia? É filho, mas é um filho de que tipo? Pródigo. Já que o pai não morre, ele leva a herança. Já que o pastor não fica velho, não aposenta, eu vou levar a parte que eu acho que é minha. E levou. O que aconteceu com o filho pródigo? Prosperou? Não. Perdeu tudo. Os que têm saído de Goiânia, todos têm perdido tudo. Não é porque eu amaldiçoo ninguém. É porque pródigos precisam de perder para poder voltar. Se o pródigo prospera, ele nunca volta para casa. Entende? Para o bem do pródigo, é preciso que a herança que ele recebeu vá embora. Porque ele recebeu fora de hora. A hora para tudo. Se você esperar o seu momento, você vai receber a sua parte da herança. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, eu quero ser pastor. Sim, essa é a parte que você quer, você vai ter, mas é preciso esperar o seu tempo. Todos nós temos o nosso tempo. Pastor Luiz está com 54 anos, não aposenta nunca, vai morrer quando esse homem, meu Deus do céu. Então é claro que ninguém fala desse jeito, mas os seus atos transmitem mensagens. Aquele menino não falou para o pai: eu quero que você morre. Ele falou o quê? Eu quero a minha parte da herança. Mas traduzindo isso significa o quê? A gente recebe herança com o pai em vida? Não, a gente recebe herança depois que ele morre. O que ele estava dizendo? Eu queria que você morresse para pegar a herança. Como você não morre, então vamos dividir em vida a minha parte. E o pai deu. Agora, não foi de fato dado, foi tomado. Essa que é a verdade. Então, a deslealdade é um negócio que precisa de ser vigiado todo o tempo. Porque estamos cercados num mundo que vive assim. E acha que esse é o caminho. Não é o caminho do Senhor. A obra do Senhor vai ser forte e consistente quando tivermos uma cultura de lealdade. O que eu chamo de cultura de lealdade? É que você se torna um farejador de deslealdade. Quando você vê alguém agindo com deslealdade, você é o primeiro a dizer: fala, irmão, cuidado, aqui nós não fazemos assim. Aqui nós não agimos assim. Aqui nós temos outra maneira de fazer as coisas. Entende? Não sou eu que vou fazer. É você próprio que vai agir assim. E na medida em que você age assim, a cultura vai se estabelecendo entre nós e a obra vai ganhando força e consistência. Quantos querem ver isso acontecendo? Estou te contando o caminho para acontecer. Avança, por favor. Pode avançar. Eu ia falar de Mordecai, vou só mencionar um exemplo. A Bíblia fala de Mordecai. Mordecai era o tio de Esther, lembra disso? A Bíblia fala que Mordecai ficou sabendo, eu não vou ler com você, mas ele ficou sabendo que uns terroristas queriam fazer um ataque contra o rei. Veja bem, ele poderia falar o quê? Não vou envolver com isso, não vou envolver com isso. Olha, amor, não envolve nesse negócio, é coisa da igreja, eu não sei, não vai dar certo para nós, vamos largar isso de lado. Ele poderia ter falado isso. Mas o que ele fez? Contou para Esther contar para o rei. E por que ele contou para o rei foi investigar, viu que era verdade, prendeu os terroristas. O rei foi salvo, porque ele deu informação. A Bíblia fala que tempos depois, o rei estava na sua casa com insônia, resolveu ler a história dos atos do seu reino e viu falar do Mordecai que tinha salvado ele. Ele fala: o que esse cara ganhou? Não ganhou nada. Não, amanhã vamos resolver isso. Entende? Porque há recompensa para a lealdade. Toda vez que há lealdade na sua vida, você ganha a recompensa do Senhor. Mas então veja, ele foi leal ao rei. Ele foi leal à maior autoridade. Entende? É muito importante que você diga isso para o seu líder, diga isso para o seu discipulador. Fala: eu sou leal a uma visão, irmão.
Eu sou leal a uma visão. Eu sou leal a um chamado. Eu estou com o pastor Aloísio. Ah, mas ele nem está aqui, está lá no Brasil. Quantas vezes que ele veio aqui? Quantas vezes você conversou com ele? Eu falo, não, ele não tem como conversar com cada um. Mas eu estou aqui porque eu estou persuadido de que essa obra é de Deus. Se você não tiver essa palavra para dizer para o seu líder, para o seu discipulador, você não tem lealdade, não está persuadido ainda. Você está no cimo do muro ainda. Você está inseguro ainda. Entende? O meu desejo é persuadir você, mas eu não posso fazer isso. Essa é uma decisão sua. Você que vai ter que observar a minha vida, observar os meus frutos, observar o meu ensino, ler o que eu escrevo, assistir os vídeos e dizer, esse cara é de Deus ou não? Isso aqui é de Deus ou não? Você que vai ser persuadido. E uma vez que você se tornar persuadido, você de fato tomou um partido, ficou do lado de alguém. E agora você vai ter que defender esse alguém, defender essa visão, porque você é leal àquilo que você foi conquistado. Essa é a maneira como a obra de Deus avança. Amém, irmãos? Vamos avançar para o quarto princípio. Pode avançar. A lealdade é baseada em princípios e não em emoções. Isso aqui é uma coisa séria. Porque a nossa tendência é ser leal àquele irmãozinho que a gente está com dó dele. Normalmente é por dó. Mas às vezes tem outras coisas envolvidas. Não, é meu primo, fomos criados juntos. Eu sei que ele está errado, mas fazer o quê, né? Entende? Eu sei que ele não devia fazer isso, pastor. Eu falei para ele, mas é o Juninho, a gente vai seguir ele assim mesmo. E normalmente nós damos desconto para a família, é verdade ou não é? Ah, não, é família, né? Família segue. Mas está errado. Você não pode seguir a sua família se a sua família está errada. Se ela está indo fora do padrão de Cristo. Se ela está indo para fazer alguma coisa que não é do Senhor. Mesmo sendo seu pai e sua mãe. Ah, pastor, agora você foi longe. Bom, não para mim. Você não vai ter que renunciar a pai e mãe por causa de mim. Mas por causa de Cristo vai ter. Pode acontecer. Então a Bíblia fala, avança por favor. A Bíblia fala que Jonatas era filho de Saul. Lembra disso? Presta atenção. Jonatas, ele era filho de Saul. Saul era o quê em Israel? Rei. Então, quem seria o próximo rei então? Jonatas. E a Bíblia fala então que Jonatas estava persuadido de que Davi era o escolhido de Deus. Ele sabia, foi persuadido. Davi é de Deus. Davi é alguém levantado por Deus, foi ungido por Deus. Mas o pai dele dizia o que de Saul? Não presta, ele quer tomar o seu lugar, rapaz. Você não está entendendo. Você que vai ser rei em Israel, ele está tomando o seu lugar e você ainda fica do lado dele. Contra o seu pai. Vamos ser francos. Quem ficaria contra Saul nessa circunstância? Como? Como você fica contra mim, Jonatas? A favor de Davi? Eu vou matar esse cidadão. Porque eu vou salvar o trono é para você, rapaz. A Bíblia fala que Jonatas fez o quê? Foi atrás de Davi e contou para ele. Meu pai quer te matar, mas não vou deixar. Você vai fugir. Ele salvou Davi do próprio pai. Então ele foi leal a Davi. Mas por que ele foi leal a Davi? Porque ele estava persuadido de que Deus estava naquilo. Ele não fez por sentimentalismo. Porque se fosse por emoção, ele ficaria com quem? Com o pai. Na verdade, ele nunca largou o pai. Ele ficou com o pai até a morte. Ok? Então ele era leal ao pai também. Mas ele não foi completamente leal ao pai. Porque antes de ser leal ao pai, ele tinha que ser leal a Deus. E Deus tinha escolhido. Veja que situação, que coisa impressionante. Em qualquer história de família, você ficaria do lado de Saul. Como que Jonatas faz um negócio desse? Que tipo de filho é esse que fica contra o pai? Só os filhos que querem fazer a vontade de Deus. Filhos que querem saber a vontade de Deus, pode eventualmente ter que contrariar os pais. Não vão fazer isso com desrespeito? Nunca. Não farão isso nunca, simplesmente para poder desobedecer, não. Mas farão isso dizendo, pai, eu vou fazer porque eu creio em Deus. Eu não vou fazer o que você está me mandando, mas é por causa de Deus. Deus vai honrar você. Isso é lealdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, lealdade vai implicar, eventualmente, nisso. Então, não é por emoção. Avança, por favor. Não é por sentimentalismo. Eu não vou ler com você o versículo, pode avançar. Então, lembre-se, toda lealdade a homens está condicionada à nossa lealdade a Cristo. Ok? Então, você só deve ser persuadido a andar com alguém, porque você percebe que esse alguém está andando com Cristo.
Porque ele está agindo de acordo com o ensino do Evangelho. Amém, irmãos? Vamos lá, quinto princípio. A lealdade vai custar você relacionamento. Vamos voltar aqui para o Alberto e a Verônica. Então, Alberto, tem um cara que está falando que a sua mulher é uma bruaca, insuportável. Você não aguenta, ele não aguenta ela. Você vai pescar com ele? Você vai ser amigo dele? Essa é a questão. Você pode ser amigo de quem é inimigo da sua esposa? Não pode. Não tem jeito. É assim que a vida funciona. Quando você define lealdade a alguém, você já definiu também que você não vai ser leal a outros. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou leal à minha esposa. Entende? Isso significa, então, que eu não vou ser amigo de ninguém que não goste dela. De ninguém que não queira andar com ela. Isso é lealdade a ela. Entende o que eu estou dizendo? Mas eu posso levar isso a um extremo, avança por favor, a um extremo maior. A Bíblia fala lá em Tiago 4, dizendo: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? É Deus que está dizendo. Você vai escolher amigo, ou você é meu amigo, ou é amigo do mundo. Ok? Não dá para ser amigo de nós dois. Veja, mas Deus é amor. Ele é amor, mas Ele está dizendo, você escolhe. Mas é a graça, onde é que fica? Você escolhe, filho. Você escolhe. Você quer ser amigo de Deus ou amigo do mundo? Não, o Senhor diz, eu não aceito amizade com os dois. É só um. Se você for meu amigo, vai ser inimigo dele. E se você for amigo dele, eu serei seu inimigo. Meu Deus. Então, a pergunta que se faz é, o amigo do diabo pode também ser amigo de Deus? O cara que é amigo do diabo, admirador de Lúcifer, ele também é admirador de Jesus? Não tem jeito. Então, a pergunta que você faz é, um amigo do diabo pode ser seu amigo? Mas às vezes você tem amigo que fala mal de mim, e você continua sendo amigo dele, dizendo, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Minha amizade tem nada a ver com isso. Olha, é o seguinte, quando eu estiver com você, a gente não fala de pastora Luísa, ok? Você vai ter uma amizade que vai me tirar fora. Mas aí você vem para cá, numa quarta-feira, né, para me ouvir, e amanhã você vai encontrar com seu amigo e ele vai falar mal de mim. Como que isso pode acontecer? Então veja, é claro que eu não imagino se alguém vai vigiar você, né? Isso para você obviamente não vai acontecer, mas vai acontecer com Paulo. O Paulo vai ter que decidir. Como é que ele vai ser meu amigo e ele é amigo do sujeito que dividiu a igreja? Então eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa aqui, não sei se era aqui em Boca Raton, que saiu e abriu uma igreja e agora está convidando os irmãos para irem para lá. Não é isso, pastor Márcio? Então, essa pessoa, ela está sendo desleal. Como que alguém sai, abre uma igreja e vem convidar os membros dessa igreja para ir para essa outra igreja? Isso é deslealdade. Vocês concordam que é deslealdade? Mas o pastor Paulo continua sendo amigo dele. Às terças-feiras eles jogam futebol juntos. De vez em quando tiram férias, vão para a praia juntos, as famílias juntas. Mas como é que é isso? Ele é pastor aqui na videira e é amigo de alguém que não é amigo da videira. Então isso significa que tem um problema na vida do pastor Paulo. Em algum momento ele vai ter que decidir a vida dele. Entende o que eu estou dizendo? É só uma ilustração, não está acontecendo. Mas se eu estiver por perto, esse algum momento chega muito rápido. Não vai demorar assim uma semana. Rapidinho ele vai ter que decidir, filho, você é meu amigo ou é amigo dele? Não dá para ser amigo dos dois. Mas agora vai ser assim aqui na videira? É importante eu saber disso. Agora é assim? O pastor Luiz está mostrando agora as garras dele. Quem ele é realmente. Entende? Isso aqui tem liberdade ou não tem? Você tem liberdade de ser amigo do diabo se você quiser, mas não pode ser amigo de Deus. Não dá para ficar na mesma patota. Entendeu? Você não pode escrever para todo mundo no seu resumê que você é amigo de Deus e do diabo também. Não dá. Entende? A mesma coisa acontece nos relacionamentos, filho. Não dá para ser amigo de quem fala mal da sua esposa. Pessoas que xingam a sua esposa. Como é que você consegue ouvir alguém xingando a sua esposa e continuar andando com a pessoa? Estou te falando de lealdade. Mas uma coisa também funciona para a igreja. Como você pode estar na videira e você ouve alguém falando horrores da videira e você continua sendo amigo? Entende? Está lá num relacionamento íntimo.
Então, a lealdade, ela vai fazer uma triagem nos seus relacionamentos. Esse é o custo da lealdade. Esse é o motivo pelo qual tem gente que não é leal a nada. A nada. Ele não é leal a igrejas, relacionamentos de ministérios, ele não é leal a lojas, ele não é leal a ninguém, às vezes não é leal nem ao cônjuge. Ele é leal só a si mesmo. Entende? Só que essa pessoa só não sabe de uma coisa, ela é inimiga de Deus. Quem não é leal a coisa alguma é amigo do mundo. Porque essa é a filosofia do mundo. Deus é um Deus que nunca é neutro. Quero te dizer isso. Deus nunca é neutro. Deus odeia neutralidade. Deus odeia água morna. Deus odeia ficar em cima do muro. Deus ama posicionamentos. Deus ama posicionamentos. Todas as vezes que há uma controvérsia, Deus escolhe um lado. Entende? Não tem esse negócio de dizer, o João e o José estão aqui numa demanda. Os dois chegam diante de Deus. O que Deus fala? Não vamos fazer nada, vocês são filhos, não vamos discutir. Não, Deus vai dizer quem está certo e quem está errado, porque Deus nunca é neutro. Nunca. Entende? Então a mesma coisa deve acontecer conosco. Entende? Foge da neutralidade, foge da indiferença, porque em algum momento você vai ter que posicionar. Se você frequenta uma igreja, em algum momento você tem que posicionar. Em algum momento você vai ter que dizer que lado você está. Então, quanto mais claro for o seu posicionamento e mais rápido, mais lealdade vai ter na sua vida. A melhor coisa que existe é andar com homens e mulheres que são leais. Não é verdade? A lealdade produz relacionamentos sólidos. A lealdade produz ministérios sólidos. E é isso que nesses dias está me levando a mudar de assunto. Por que está me levando a mudar de assunto? Porque só tem uma coisa que eu ame mais, ou que eu ame tanto quanto pregar o evangelho. É a igreja. Para mim, é a coisa mais preciosa que existe. Eu não sou pastor porque eu sou profissional, não sou pastor porque eu não podia fazer outra coisa. Eu, louvo a Deus, podia fazer muitas outras coisas. Eu sou pastor porque eu tenho um chamado e uma convicção completa. Pessoas às vezes me deixam, e muitas têm me deixado. Às vezes eu fico desanimado com homens, mas não desanimo da igreja, porque a igreja é a coisa mais santa que existe no mundo. Ela é a esposa da divindade. Deus resolveu se casar com a igreja. Entende? Isso é a coisa mais sublime e inexplicável que existe. Então, o que nós podemos fazer para edificar a igreja local... E olha, para as pessoas desleais, a igreja local não é nada. Não significa nada. Não tem valor nenhum para eles. Mas para o Senhor tem. E para homens de Deus genuínos, a igreja é a coisa mais preciosa que existe. Vale a pena investir a nossa vida para edificar a casa para Deus. Amém? Vamos avançar. Então, não existe relacionamento neutro. O que Jesus disse? Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meus discípulos. O que significa isso? A sua lealdade a Cristo, em algum momento, vai custar seu relacionamento com pessoas. Tem gente que em algum momento vai forçar você a escolher. Você não vai conseguir seguir a Jesus e andar com aquela pessoa. Você vai aborrecê-la, você vai contrariá-la. Mas essa é uma expressão que nós brasileiros não gostamos. Nós não gostamos de contrariar ninguém. Nós queremos ficar bem com todo mundo. Essa é uma coisa própria da nossa cultura. E nós somos sempre aqueles conciliadores, que quer colocar panos quentes em toda qualquer circunstância, para todo mundo ficar bem. Essa é a nossa característica. É assim que nós somos criados assim. Então não estou condenando. Isso é normal no nosso meio. Mas acredite, nós não estamos condenados a ser assim. É preciso ter posições. É preciso ter definições. Eu creio nisso, não creio naquilo. Eu faço assim, não faço daquele outro jeito. Por quê? Porque é assim que eu creio. Eu tenho convicções, eu vivo as minhas convicções. A minha esposa, antes de ontem, estava me mostrando um filme. Eu não assisti, só comecei a assistir, talvez você assistiu, de um soldado que foi na justiça para poder ir para a guerra, mas ele não queria usar armas. Como é o nome do filme? Até o Último Homem. Então, eu comecei a ver esse filme, nunca vi, eu gostei daquilo. Falei, como é possível? Se o cara não quer usar arma, fica em casa, pelo amor de Deus. Por que esse cidadão vai na justiça, para o exército, ser obrigado a aceitá-lo? E ele não vai pegar em arma. Por que não vai pegar em arma? Porque eu não creio. Está contra a minha convicção. Então, por que você quer ir para a guerra? Porque eu creio na minha nação. Eu creio no meu país. Mas como que é isso? Você não crê em armas e crê no país? Pois é isso. Eu não creio em armas e creio no meu país. Vou lutar pelos dois.
Não vou abrir mão da minha convicção e não abro mão do meu país. Ah, como é bom gente que tem convicções. Como é bom andar com gente que tem convicção. Por que você não vai transar com essa mulher? Porque eu não sou assim, eu não creio assim. Ah, mas você tem oportunidade? Não farei, porque não é a minha fé. Mas você está com vontade? Não importa a minha vontade, o que eu sinto, deixe sentir, não é o que eu creio. Convicção, homem de convicção. Entende? Vou fazer porque eu creio que é assim. A minha vida é assim porque é assim que eu creio. É assim que eu ando. É assim que eu me comporto. Entende? Convicção. Quero ser lembrado, pelo menos, de alguma maneira, quando eu parti, como alguém que tinha uma convicção. Que tinha uma certeza e viveu coerente com ela. Foi coerente com ela. Porque é tão ruim gente incoerente. Entende? Que diz, mas depois, na hora do teste, ele cede a convicção dele. Porque não era tão forte assim. Entende? Agora você vê, aquele homem estava lutando por uma convicção que, eu vou te ser franco, nem é uma convicção tão grande, tão boa assim. Usar armas não é errado, ainda mais se é para defender o oprimido. Mas mesmo assim ele não abriu mão. Ganhou minha admiração, porque a história é verídica. A história é verídica. Não é? Eu estava lendo depois, fui pesquisar. E não era crente o sujeito. Não era evangélico. Era judeu. Mas lá na história fica parecendo que ele é adventista. Mas não era. Porque não queriam falar bem de judeu, né? Que coisa. Quer dizer, um cara que decide viver assim, por convicção. Qualquer homem de convicção é respeitado, até quem não é crente. Até o ímpio que tem convicção, as pessoas respeitam ele. Respeitam ele. Entende? Olham para ele de outro jeito. Entende? A palavra dele tem peso, a presença dele tem peso, porque ele é um homem que tem convicções. Então ele é honesto no trabalho, não é porque estão vigiando ele, não é porque ele tem medo da polícia e de ser preso. Não, porque ele tem convicções. Ele tem princípios que ele crê. Amém, irmãos? E isso produz consistência. Lealdade é um desses princípios. Tem duas coisas, eu falo sempre para minha esposa, eu falo, tem duas coisas que eu não suporto. Tem muita coisa ruim, mas tem duas que eu realmente não suporto. É deslealdade e covardia. Essas duas coisas me deixam angustiados. Mas qualquer pessoa que tem demonstração de lealdade e coragem, me ganha. Quando eu falo coragem, não é necessariamente essas coragens de enfrentar, entendeu, um ladrão na rua. Isso também, com certeza. Se é para defender sua esposa, sua casa, você tem que enfrentar qualquer bicho mesmo. Isso também. É uma coisa horrível quando alguém foge da posição, quando alguém sai da raia, quando alguém larga o lugar. Isso é angustiante. Angustiante. E é tão verdadeiro isso, porque você vai olhar lá em Apocalipse, a lista dos que vão ficar de fora da Nova Jerusalém, o primeiro da lista são os covardes e medrosos. Primeiro, porque na lista de Deus também é o que ele mais detesta. Gente medrosa e covarde. Entende? Por que às vezes você se torna desleal? Por causa do medo de desagradar. Estou com esse irmão tem tanto tempo, agora ele resolveu sair da videira, vou com ele, né? Fazer o quê? Quer dizer, você abriu mão de princípios e convicções, porque está com medo de ser rejeitado por alguém, medo de falarem de você. Entende? É preciso, só há lealdade se houver coragem, até de perder amizades. Isso é uma cultura que é desenvolvida. E você é o primeiro que eu estou falando, depois de 6 anos. Deve ter algum motivo. Deve ter alguma razão. Mas a minha razão é que eu estou treinando com você, porque eu vou ministrar lá em Goiânia, já vou estar treinado quando eu chegar lá. Na hora que eu chegar lá, eu já estou sabendo tudo de cor. Entende? Mas eu sei que o Senhor quer nos instruir também aqui. Quantos dizem amém? Amém. Estar com os irmãos é uma alegria tão grande. Amém? Então, sua lealdade é revelada pelos amigos que você cultiva. Então, seus relacionamentos demonstram as suas lealdades a Deus e também à igreja que você está, a obra, a visão que você diz que segue. Entende? Quem são os seus relacionamentos? Quem são as pessoas com quem você anda? Essas pessoas revelam suas lealdades. Revelam, no fundo, a que você é leal. Entende? Então, não tem jeito de você caminhar em lealdade e essa lealdade não fazer triagens. Não tem jeito. Entende? Porque você vai ter que dizer em algum momento para a pessoa, falar, se você for falar mal do meu filho, não ande comigo. Não dá para andar comigo. Se você falar mal do meu pastor, você está fora também. Ah, seu pastor não é perfeito. Não é, eu não sou, ninguém é. Mas eu escolhi andar com ele. Então vai falar mal de outro. Então essa pessoa não vai querer andar com você, ela vai dizer que você é antipático. Entendeu? Ela vai falar coisas horríveis a seu respeito e a meu respeito também. Mas você ganhou o favor de Deus, porque você foi leal. Você escolheu ser leal a alguém.
Pastor, eu não quero andar com você. Ótimo, então escolha andar com alguém. Seja leal a alguém. Não tem que ser a mim. Eu espero que seja a mim. Eu estou aqui para te persuadir, fica comigo, eu sou bonzinho, eu sou do bem. Ok? Eu quero te persuadir. Mas se porventura eu não consiga te persuadir, o que eu quero é que você não seja alguém que vive solto, sem vínculos nenhum. Todo vínculo é um vínculo de lealdade. Escolhe alguém que você respeita, admira, reconhece, está persuadido que é homem de Deus, seja leal a essa obra. Seja leal àquela visão. Vá lá, ande com ele. Espero que você me escolha. Estou aqui, por favor, vote em mim. Ok? Eu quero te dizer isso. Não é porque eu sou carente, não. Ok? Porque eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Eu tenho convicção do que eu estou falando. Tenho plena convicção da estrutura que Deus nos deu. E não vou deixar bagunçá-la. Não vou deixar ninguém se levantar para bagunçá-la. Nós vamos caminhar em integridade e em fé. E quando eu digo ninguém, ninguém mesmo. Entendeu? Nem a minha esposa. Não pode bagunçar. A ordem vai continuar. E nós vamos avançar em nome de Jesus. Porque nós não chegamos aonde o Senhor determinou que nós vamos chegar. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Muitos ministérios abriram igrejas nos Estados Unidos. Muitos. Mas nenhum tem feito com a seriedade com que os irmãos estão fazendo aqui. Nenhum. Nenhum abriu a quantidade de igrejas que os irmãos estão abrindo. Somos 30 igrejas aqui. Ninguém fez isso no Brasil. Vocês estão fazendo. E não chegaram aonde vão chegar ainda. Entende? Há muito mais ainda para acontecer. Mas para isso precisa de ter solidez. A solidez está em você. Alguém fala, não está em você, pastor? Então, em mim tem muita importância, porque eu como presidente sou modelo, mas você é que desenvolve essa persuasão da solidariedade, da lealdade. É você que decide ser leal. E quando você decide ser leal, você acaba disciplinando quem está perto de você, para que ele aprenda também. Entende? Essa lealdade é chave. Quantos dizem amém sobre isso? Vamos encerrar. Avança, por gentileza. Continue. Aqui ele está falando de Saul. A lealdade pode também lhe custar coisas materiais. Isso é difícil, mas pode acontecer. Ok? Então, tem irmãos que foram demitidos do trabalho porque se tornaram crentes? Talvez aqui nos Estados Unidos não seja comum isso. No Brasil tem. Lá em Goiânia, por incrível que pareça. Goiânia é uma cidade hoje muito evangélica. Hoje nós somos 30% evangélicos, sem exagero evangelástico. Ok? Isso é dado da Fundação Getúlio Vargas. Eles disseram que em Goiânia tem 30% de evangélicos. Então a cidade tem muito crente. Mas acredite, ainda tem gente que não gosta de crente. Entende? Porque você se converteu, não trabalha na minha casa mais. Você está fora, não quero você aqui. Não quero trabalhar perto de crente. Isso acontece. Então, a sua lealdade a Cristo pode te custar também dinheiro. Pode ser que você seja um negociante, você faça negócio, você é um vendedor ou algo assim, e você tem um cliente que decide, você é crente agora? Então não compre mais de você. Pode ser que isso aconteça. Entende? Então, a sua lealdade, ela pode te custar também coisas materiais. A Bíblia fala de Moisés. Vamos ler o versículo? Avança, por favor. Diz assim a palavra de Deus: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser leal a quem? Ao povo de Deus. Ele poderia escolher ser leal a Faraó, é uma questão de escolha, mas não dá para ser leal aos dois. Como é que você pode ser leal a Faraó e ser leal aos escravos de Faraó? Não tem jeito, ou é um ou é outro. Então, na vida nós fazemos escolhas, não dá para todo mundo gostar da gente, não tem jeito. Decida isso logo de uma vez. Convença-se disso logo. Você vai fazer escolhas. E quando você fizer escolhas, tem gente que não vai gostar delas. E isso pode custar a você o que custou para Moisés. Então a Bíblia fala que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de servir a Cristo, a vergonha de ser um membro da videira, a vergonha de ser um discípulo do pastor Luiz. Isso em alguns lugares pode ser vergonha. Talvez há irmãos entre nós que têm orgulho. Fala, eu sou discípulo do pastor Luiz. Fala com a boca cheia. Né? Pode ser que tenha irmãos no nosso meio. Eu espero que tenha. Eu estou, inclusive, descansando muito no meu coração que tem. Obrigado, Marcos. Marcos Botelho não vai falar nada? Fala um aleluia. Aleluia. Brincadeira, eu gosto de pegar no pé dele. Ele sabe que eu amo. Marcos Botelho. E eu contar uma história dele, não vou contar não.
Não, não vou contar, não. Aí, então, porque ele ele considerou o opróbrio de Cristo como algo melhor do que as riquezas e os tesouros do Egito. Então, você eventualmente, pode ser que você tenha que fazer uma escolha, e isso vai te custar algo. E eu deixo as pessoas escolherem. Então, teve um pastor que me procurou um tempo atrás, é pastor em um ministério muito grande na televisão, e ele me chegou e disse: olha, pastor Luiz, estou te ouvindo, minha vida foi mudada, mas o presidente do meu ministério onde eu estou me chamou lá e quer me levantar como bispo. Quero saber o que você me oferece. Eu falei: nada. Mas eu quero vir para cá. Eu falei: então venha. Mas vai me custar. Eu falo: com certeza. E não deve ser pouco, eu imagino. Ser bispo nesse ministério é um negócio grande. Aqui você não vai chegar como bispo, vai chegar como membro da igreja, vai ter que fazer o cursão, o CTL, liderar uma célula, multiplicá-la, até eu perceber que você tem um ministério, será levantado como discipulador, depois pastor de rede, obreiro, por fim um pastor. Aí ele me olhou, ele calculou o tamanho da torre, virou as costas e aceitou o trabalho de bispo. Veja, não é que ele não goste de mim, não é que ele ache que eu estou errado, não, ele apenas fez as contas e falou: é um relacionamento que vai me dar prejuízo. Eu vou perder coisas com isso. Há um custo envolvido. Presta atenção, no caso dele ele é pastor, obviamente, mas veja, às vezes isso pode acontecer com você. Porque você decidiu vir para a videira, pode ser que até parentes seus cortaram relação com você. Entende? Tratam você com frieza agora. Isso pode acontecer. Entende? Isso pode eventualmente levar até mesmo a perdas financeiras. Então a lealdade é algo que envolve custo. Por isso que muita gente foge de lealdade. Quer ser amigo de todo mundo. Mas quem quer ser amigo de todo mundo constitui-se inimigo de Deus. Essa é que é a verdade. Para encerrar, o último ponto: a lealdade precisa ser consciente. Outras palavras, você tem que analisar tudo que eu estou te dizendo para definir. Para definir, eu vou ser leal a esse ministério? Entende? É porque você talvez tenha nos acompanhado no Brasil, você sabe, tem pastores saindo. Não querem andar comigo. Mas pastor, não fala isso, porque você falando isso, quem não sabe vai querer ir lá pesquisar para descobrir. Não, eu recomendo que você pesquise. Você pergunte para eles por que eles saíram. E você avalie. Você vai ouvir um rumor e você tem outra opinião. Você precisa de definir a sua lealdade. Porque só assim teremos um ministério forte. Aqueles que ficaram conscientes. Não tem ninguém enganado. Informações não foram ocultadas, né? Nós não ocultamos nada. Somos transparentes. Nós contamos, nós falamos as coisas. Você é livre para investigar. Nós queremos que você fique consciente, que você decida. Olha, eu creio na mensagem que é pregada na igreja, nós cremos nessa estrutura de igreja, nós cremos no crescimento da igreja, nós cremos na nossa liderança, nós vamos caminhar com eles. E nós fazemos isso conscientes. Você sabe que eles têm falhas? Sim. Sabe que tem defeitos? Sei. Sabe que não é uma igreja perfeita? Você acha que a videira é perfeita? Ninguém é. Eu falo, se você for ficar com alguém porque ele é perfeito, não vai ficar com ninguém mesmo, nem consigo mesmo, vai divorciar-se. Não é? Então não existe tal coisa. Você faz escolhas conscientes. Mas você deve levar algumas coisas em conta. Eu vou te sugerir para você. Quantos querem ouvir essas coisas? Projeta, por favor. Primeiro, o que os pastores estão pregando é palavra de Deus ou opinião humana? Avalie isso. Se o que eu prego, e você talvez não tenha acesso, mas você pode ter no luizio.tv. Então eu não sei quantas pregações minhas tem lá, mas são centenas. Você pode ouvir todas. Avalie, o que eu estou pregando lá é alguma opinião minha? É uma coisa que eu acho? Ou é evangelho mesmo? Avalie isso, antes de decidir a sua lealdade. Porque tem muita gente pregando. Mas tem gente que prega só a opinião dele. Ele não fala na frente da igreja: eu acho isso, eu penso a minha opinião. Não, ele não diz assim. Mas ele fala baseado só na sua própria experiência. Baseado apenas só no que ele leu em algum livro de autoajuda. Uma opinião humana. Não é baseado no que está no evangelho. Sua persuasão, sua lealdade tem que ser para com alguém que pregue evangelho. Estão comigo nisso? Amém. Segundo, os pastores caminham em transparência. O que eu quero dizer com transparência? Nós não ocultamos coisa alguma. São acessíveis? É importante isso também.
Será que você tem condição de me mandar uma mensagem ou um e-mail? Eu vou responder para você? Tem. Irmãos aqui me mandam mensagem e eu respondo. Estou andando no meio do caminho, todos podem conversar. A transparência nas coisas da igreja, isso é muito importante. Entende? Quando você faz um questionamento, há uma resposta. Terceiro, quando existe um erro na liderança, a pessoa é disciplinada ou tem gente que é intocável? Tem igrejas que tem gente que é intocável. Apronta, pode fazer o que quiser, nada vai acontecer, porque ele é intocável. Será que na videira tem alguém intocável? Não tem, filho. Ninguém é intocável. Se você está aqui, você sabe disso. O pastor Marcelo estava aqui. Ele não foi intocável. Porque o que é errado para mim, para ele, para qualquer um. O que nós não aceitamos em você, também não aceitamos em mim. Ah, mas você é da graça ou é quá? Eu sou do quá e da graça também. Brincadeira. Não, filho. Você precisa mudar esse seu conceito da graça. Graça não é permissão para fazer o que você quiser, não. Graça é convicção da vontade de Deus. Graça é entendimento de que há certas coisas que desagradam o coração de Deus e você não quer desagradá-lo. Então, o que é errado, é errado. Entende? É errado. Então, há certas coisas que nós não aceitamos. Então, nós não aceitamos divórcio. Não aceitamos divórcio por quê? Porque Deus odeia o divórcio. E não é o que estou dizendo, é a Bíblia que diz, Malaquias diz, eu, o Senhor, abomino o repúdio, o divórcio. Deus abomina quando um homem larga sua mulher por outra. Deus abomina, está escrito na Bíblia isso. Então, se Deus não gosta, eu também não gosto, porque eu não gosto de nada que Ele não gosta. Então, nós não gostamos de divórcio. Então, quando alguém fala de divorciar, nós persuadimos a não divorciar. Nós somos uma igreja lá em Goiânia que tem 30 mil membros. Casados, eu não sei exatamente quantos são, mas deve ser talvez uns 15 mil, não sei. No meio de 15 mil casados, num ano, às vezes nós temos 2 divórcios, 3 divórcios. Por que não tem divórcio? Porque os casais não discutem? Porque eles não pensam em divorciar, até dar um tiro no outro? Pensa. Pensa. Mas aí eles tiraram da equação, porque quando eles vêm conversar com o pastor, não tem essa opção. A opção é, tem que resolver. Tem que resolver. Aí sabe o que acontece? Resolve-se. Entendeu? Alguns demoram um pouquinho mais do que outros, mas no final das contas, resolve-se. Por quê? Porque não tem na equação, porque nós não cremos nisso, é a nossa convicção. Aí alguém diz, se a videira parasse com isso, ela cresceria mais. Se a videira deixasse essa picuinha com isso, cresceria mais. Veja, nós não rejeitamos divorciados. Nós não condenamos divorciados, porque ninguém divorcia porque quer. Todos são bem-vindos. Mas quem é casado, nós não deixamos divorciar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí o pastor agora azedou com a mulher. Chega para mim e fala, quero separar. Eu falo, não pode. Aqui você não separa. Ah, mas eu penso que há um lugar na graça de Deus para mim. Eu falo, deve ter, mas não aqui. Se separar, está fora. Pastor, mas é assim? É. Se o pastor separar, não pode ser pastor. Você está fora, você não pode ser pastor mais. Ah, então eu vou ficar com ela. Fica. Faz gemendo e chorando. Mas fica. Ah, mas não penso que é isso que Deus quer. Não, Deus não quer que você vá gemendo. Deus quer mudar seu casamento. Mas tem algo que Deus odeia mais do que você gemendo. É o seu divórcio. Entende? Então, e se o pastor resolve separar? Não importa se é o João, o José ou o Paulo. A regra é para todos. Na videira é assim. Eu quero te dizer que eu já te dei prova disso. Você que mais do que ninguém sabe o que eu estou dizendo é verdade. Isso é para que você entenda que há seriedade. Entende? A regra é para todos. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu estou querendo te persuadir, está percebendo? Dá para notar? No final, vou fazer um apelo, vamos ver. Vai meditando. Vamos ver. O pastor está edificando para si mesmo, sua família, ou a igreja possui uma ordem de sucessão? Em outras palavras, nessa igreja só vira pastor quem é amigo do pastor Aloísio? Sabe o que eu louvo a Deus? É que eu tenho pastor lá em Goiânia que eu não sei o nome dele. Porque nós somos 74. Eu não sei. As esposas, então, não me façam esse teste. Devo saber o nome de umas 15. Não sei o nome. Simplesmente não sei. Essa é a prova de que não se tornaram pastor por causa que são meus amigos. Entende? Então, nós temos um caminho que a gente chama de trilho aqui na videira. Se você entra no trilho e você é frutífero, não importa se você é filho do João, do José, se é preto, se é branco, americano ou brasileiro, você vai ser pastor, se você quiser. Porque tem o trilho. O trilho é claro.
ele é para todos. Qualquer um que quiser trilhá-lo vai ter a mesma recompensa, independente de quem seja. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, não é uma questão, eu não tenho filho, então eu não vou deixar a igreja para meus filhos, ok? Então a igreja aqui não é patrimônio meu, não sou dono da igreja, nem um pastor é. Todos têm que seguir o trilho. Então, frequentemente, talvez até mesmo aqui, você deve ter encontrado filhos de pastores do Brasil fazendo seminário. Por quê? Ele é filho de pastor, mas ele tem que seguir o trilho. Ele vai ter que liderar a célula, ele vai ter que fazer tudo que todo mundo faz. E ele vai ser, obviamente, mais cobrado, porque é filho de pastor, mas o trilho é o mesmo. Então, isso tem que ser avaliado antes de você resolver ser leal a um ministério. Entende? Porque isso traz segurança. Você sabe que está participando de algo que pode ter falhas, mas as falhas serão corrigidas. Os erros são inevitáveis, escândalos de Jesus são inevitáveis. Mas a nossa estrutura consegue lidar com os escândalos, corrigir e continuar avançando? Consegue, você já teve prova disso. Nós continuamos avançando. A obra continua acontecendo, porque não depende de um homem, de A ou de B. Estão fazendo algo para o Senhor. Quantos estão comigo nisso? Não dê ouvido a rumores. Observe o caráter do seu pastor. O seu pastor tem a obrigação de ter, sim, um caráter aprovado. Como eu disse, não é ser perfeito, ok? Mas o caráter aprovado é, eu errei, me perdoe. Por favor, me perdoe, não devia ter feito isso. Eu já errei, lá em Goiânia, vergonhosamente. Já cometi erros no púlpito. Eu me lembro um dia que eu expus a vida do pastor Wilson. Ele, na época, não era pastor, era membro só. Eu expus ele na frente da igreja, exortando. Minha intenção era boa. A atitude foi muito ruim. Naquela altura, a gente deveria ser uns 400 membros. No culto seguinte, o Espírito Santo falou comigo. Eu mandei ele ficar de pé. Aí ele pensou, vou apanhar de novo. Meu Deus do céu. Não para nunca. E eu falei, irmãos, eu quero pedir perdão pelo que eu fiz a esse irmão. Ele é um cordeiro, uma ovelha. Eu peço perdão. Os irmãos aplaudiram. Qual lugar do planeta que se aplaude erro? Só no lugar onde pessoas honestamente se arrependem e corrigem. Então, corrigir erros é apropriado. Então, há uma estrutura que os corrige. Na vida do pastor, ele também se corrige. Quando ele se equivoca, ele erra, ele tropeça, ele decide rapidamente, corrige, pede perdão, restitui, ele repara o erro de alguma maneira. Isso é importante, isso também é caráter. Então não é perfeição, ok? Então o seu pastor é abordável, é acessível, o seu pastor ensina a palavra. O que ele ensina está em harmonia com tudo que é ensinado no ministério. Isso é importante. O pastor Paulo estava me dizendo que ele prega em linha comigo, não é isso? Estava me dizendo, não sei exatamente com qual que é a velocidade que ele se alinha comigo, né? Mas ele disse que você fala lá, o eco chega aqui. Então isso é importante, isso mostra a lealdade dele, mas mostra um caráter, mostra um tipo de caráter, uma postura. Isso é importante. Você tem que avaliar isso. Avança, por favor. Então, a Bíblia fala que nos últimos dias, muitos se apostatarão da fé, porque vão obedecer espíritos enganadores. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Veja, se as pessoas vão apostatar da fé, não é porque elas querem, não. É que elas estão seguindo pessoas que têm ensinos de demônios. Elas seguem pessoas que têm um espírito de engano. Elas resolveram ser leais a pessoas erradas. E por causa disso, a fé delas vai naufragar. Por que vai naufragar? Porque estão sendo leais a pessoas erradas, com ensinos errados, elas chegam à conclusão que não vale a pena. Não vale a pena servir, não vale a pena seguir a Deus, não vale a pena estar na igreja. Essa pessoa está apostatando. O que está levando ela a isso? Você vai dizer, é decepção de homens. Sim, mas que tipo de homens? Homens que estão ensinando coisas que não é o evangelho, que é espírito de engano, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Que coisa. Avança, por favor. Paulo diz, julgai todas as coisas, retende o que é bom. O Senhor nos deu espírito para isso. Então, pastor, julgar, eu tenho que julgar as pessoas? Não, nós não julgamos ninguém. Quando a Bíblia fala para julgar todas as coisas, significa avalie, tenha critério. Avalie o que é ensinado. Avalie o que estão dizendo. Por que eu estou dizendo para você? Porque vivemos o tempo da internet. Você tem 1000 vozes falando com você todos os dias.
Você tem 1000 pregadores falando com você todos os dias. Você precisa de julgar o que você está ouvindo. Você precisa ter um crivo para colocar em cima e saber se aquilo está alinhado com o Evangelho. Porque se você não faz isso, você pode seguir espírito enganador. E a internet está cheio deles. Alguém me falou antes de ontem, estava aqui numa reunião com supervisores, e alguém me falou, mas tem muita gente que é gente boa. E Deus me deu uma palavra para ele. Eu falei para ele, olha, o diabo precisa de homens bons. Porque só é engano se for na boca de um cara legal. Não é engano na boca de safados. Na boca de safado ninguém ouve. Ele só ouve se o cara é gente boa. O diabo procura homens bons. Deus procura homens ungidos. Presta atenção nisso. Homens bons vão falar. E eles vão ter aparência de piedade, mas vão negar o poder. Então, muito cuidado. A internet está cheia. Cuidado com as suas lealdades. Avalie bem. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, mas prova se o espírito procede de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, que espírito que ele está falando aqui? Ele não está falando de espírito que fala na boca de endemoniado, não. Espírito aqui é aquilo que os homens passam. Tem homens, todo homem passa um espírito. Que espírito é esse que ele está passando? É um espírito do Evangelho, o espírito de Cristo, o espírito de graça, um espírito humilde, ou é um espírito arrogante, soberbo, materialista, mundano? Ele passa um espírito. Avalie o espírito. Avalie o ensino, mas avalie o espírito. Quantos estão compreendendo? Para encerrar, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, ou seja, sempre são gente boa, mas por dentro são lobos roubadores, porque pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvos dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Você tem que dar uma resposta para os rumores, e você tem que olhar os frutos do ministério que você está envolvido. Os frutos são de Deus, os frutos procedem do Senhor. Se são do Senhor, decida a sua lealdade. Hoje, mais do que nunca, precisamos desenvolver uma cultura no nosso meio. Todos nós precisamos desenvolver isso, participar disso. E tudo começa com essa persuasão santa. Eu estou convencido de que de fato estou no lugar que é de Deus. Se você está convencido, seja leal. Seja leal, o Senhor vai honrar você. Quantos querem orar comigo sobre isso? Fique em pé onde você está. Falei que ia fazer apelo, era brincadeira, tá, irmãos? Isso é uma decisão pessoal, particular. Mas o fato de você estar aqui mostra que você tem já feito uma decisão. Você já decidiu. Mas é porque há tantos rumores que vêm. Você, às vezes, tem que reafirmar isso. Hoje, eu gostaria de pedir algo para você. Eu vou sair, eu vou embora. Eu sei que vai ter conferência aqui na sexta, mas eu não estarei com os irmãos. Eu vim só para uma reunião ontem e hoje. Mas eu acho que hoje, você sabe, cada palavra tem um apelo apropriado, concorda comigo? Se eu falo do Espírito Santo, o apelo não é ser cheio do Espírito Santo. Se eu falo de finança, o apelo não é vir aqui e contribuir. Se eu falo de perdão, o apelo não tem que ser vir aqui e perdoar. Hoje estou falando de você reafirmar a sua lealdade. Você não vai fazer isso comigo. Você vai fazer isso com o seu pastor, aqui local, e com o seu supervisor aqui, pastor Márcio. Acho que é um bom dia de você olhar para ele e dizer, pastor, eu estou com você. Quer dizer que eu sou leal e aqueles critérios que foram colocados ali, eu vejo na sua vida e vejo nessa obra. Eu acho que hoje era um dia bom de você não ir embora sem fazer isso. Acho que precisamos de fazer isso também uns aos outros. Os nossos líderes de célula, discipuladores, que nós resolvemos no nosso coração, por convicção, conscientes, não movidos por um sentimentalismo, conscientes, andar em lealdade. Há algo que Deus tem para nós. O diabo não vai nos roubar. Deus tem levantado um povo forte aqui, uma igreja prevalecente. Amém? Então, eu vou orar com você agora, mas depois, eu queria que você viesse aqui à frente. Os pastores estão aqui à frente, com as suas esposas. Eu acho que é uma boa ocasião de você apenas dizer, você não tem que fazer longos discursos para ele, não. Apenas às vezes dar um abraço e dizer, você pode contar comigo, pode contar com a minha lealdade. Ou então vai dizer, olha, eu quero dizer que eu sou seu amigo, sim. Pode contar com a minha amizade. Isso vai fazer bem para ele e vai fazer bem para essa obra. Ergue a sua mão para o Senhor.
Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus. Toda obra maligna, toda cadeia do inferno é quebrada em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, que toda arma forjada contra nós e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós, ó Deus, declaramos que ela é desfeita, condenada, cancelada. Ó Pai, e hoje liberamos palavra de vida sobre esta obra. Ó Deus, ministramos com a cultura de lealdade levantada entre nós. Tua graça, o teu favor vem sobre nós. Espírito Santo, move nos nossos corações, ó Deus, para que o teu favor seja ainda mais abundante. Pai, nós oramos hoje, que a tua graça, o teu favor movam na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.